Boa noite. Mais alegre, né? Boa noite. O nosso estudo de hoje, eu vou fazer ele em 3 partes. Primeira parte, os mentores espirituais da casa estão me pedindo para agradecer a presença de todos e que todas as quarta-feiras e segunda-feira é aniversário da Dona Leonor. Tá bom? E que eles gostariam que vocês participassem assim maciçamente, porque tem tanto dos irmãos do outro lado, mas quero agradecer e fazer aqui uma homenagem a essa mulher que leva o GEAC aos padrões que hoje ele existe. A conheço não mais do que 4 meses, mas a sentimentalidade do qual ela expressa para cada um que chega aqui é notável. Ao me acolher, ela mostrou a diferença entre ser espiritual e ser espírita. Numa só conversa, ela pôs a certeza de que o que ela está fazendo aqui é mais do que a sua obrigação. E quer que todos nós também a sigamos. Sigamos de uma maneira pacífica, harmoniosa, do jeito que ela é, nos mostrando a tranquilidade, a felicidade, esse carinho que ela expressa tão bem com todos, independente de religiosidade, de nacionalidade. O significado do nome dela expressa quem é ela. Se nós formos buscar a literatura grega, germânica, nós vamos descobrir que Léo é o que nós chamamos de leão. E Nora é honra. Então podemos dizer que é um leão honroso ou uma leoa honrosa. Né? Então, Dona Leonor, obrigado por a senhora ter me acolhido. Como acolhe os brasileiros que estão ali atrás, o nosso amigo aqui, o João, e muitos outros que chegam em Portugal, principalmente em Coimbra, e é recebido nessa casa com muito carinho. Bom, feito agora, depois eu quero o dinheiro, tá? Agora vamos lá? Bom, Dona Isabel, sempre essa Dona Isabel, eu sou apaixonado por ela. Sou, confesso que eu sou apaixonado porque eu sou tão apaixonado por Isabel de Aragão que essa apareceu para dizer assim, sou eu aqui. E olha que ela me fez vir, sabe de onde? Do interior de Viseu, hein? Mas eu venho com todo carinho, viu, Isabel? Espero que ela não esqueça das próximas palestras e não coloque meu nome. Ó, a nossa lição de hoje é sobre o livro Missionários da Luz, do nosso já conhecido Chico Xavier, com o espírito André Luiz. A saga de André Luiz é uma coisa interessante. Se todos os livros dele, a partir do momento que ele escreveu Nosso Lar, é uma lição atrás da outra. E o que me coube a transmitir aos irmãos e irmãs foi justamente a última parte desse estudo, que é do capítulo 18, que gentilmente a Dona Isabel escolheu para mim, né? Que é obsessão e passe. Eu quero começar para a gente falar sobre isso aqui, para a gente entender melhor o que André Luiz quer falar sobre obsessão. Vocês sabem o que é isso aqui? Poucos olham e não veem, né? Hã?
Bom, semente da rosa. Bom, vocês estão vendo aqui que isso daqui é um útero. Aqui dentro está sendo germinado outra roseira, não a semente. Quando a gente vê uma semente, nós temos que ver o fruto, a fruteira, e não a semente em si. E André Luiz, nos seus ensinamentos, ele tenta buscar a essência da responsabilidade que todos nós temos em ser obsessores e obsediados. Porque a roseira, ela nos atrai, ela nos influencia da maneira que você olhar para ela, como também ela pode lhe prejudicar com seus espinhos. Não é isso? Todos nós carregamos dentro de nós esses dois fatores que não devemos esquecer: ser bom e ser mal. Até porque nós vivemos ainda nesse plano de prova e expiação. E o Divino Mestre, quando cá teve, ele mostrou de várias maneiras como é difícil você conviver diretamente com você mesmo. E que ele buscava, através de palavras, né, das parábolas que ele contava, que eram nada, que era aquela, ele contava histórias cantadas, que era para as pessoas decorarem melhor. Por isso que nós temos alguns ensinamentos até hoje, porque Jesus Cristo falava em aramaico. Os gregos, como é que veio séculos depois, é que nós ficamos sabendo sobre as mensagens de Jesus? Porque ficou na mente daqueles nossos irmãos a história que Jesus contava. E ele conta justamente sobre uma história de nascimento. De nascimento onde um espírito maligno está no corpo do irmão e que Jesus simplesmente fala: quem és tu? E ele diz: sou a legião. Lembra essa passagem? Legião de quê? Nós somos muitos. Nós somos muito por quê? Porque nós estamos colados em cada célula do ser humano. Porque todos nós atraímos, através das influências negativas que nós temos, aqueles que estão sob custódia nossa e que nós não conseguimos pagar em vidas passadas. Há uma diferença muito grande em ser influenciado espiritualmente e ser obsediado. A influência, nós podemos eliminá-lo quando nós entramos aqui no centro espírita, porque é uma determinação minha. Mas só que temos irmão que dizem assim: eu vou no centro espírita para deixar o espírito mal lá, como se aqui fosse um depósito. Não é assim que pensam? E não sabe que esse espírito mal, ele vai voltar contigo, colega. Por quê? Porque é teus pensamentos que é a amarra desse teu opositor, que tu criaste em vidas passadas. E talvez até nessa própria vida, que nós criamos diariamente os nossos inimigos. E esses nossos inimigos somos nós mesmos. Porque nós ainda estamos na fase embrionária para sermos os verdadeiros filhos de Deus, ainda não aprendemos. Ainda não saímos do embrião chamado vida. Nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. Os vegetais, os minerais, eles são muito mais evoluídos do que nós, que falamos e que agimos e pensamos, porque eles não reclamam da situação em que existe. E nós somos
patenteado a reclamar diariamente de tudo que recebemos do Pai. E ainda se achamos no direito de questionar o outro. Na passagem que André Luiz fala sobre a obsessão, ele conta uma história de vários casos, e essa história que chama a atenção desse obsessor, que ele, por vingança, ele diz que não larga a pessoa que ele quer ver no sofrimento. Mas Alexandre, que o acompanha, instrui ele para ele observar nas entrelinhas por que aquele irmão está tão obcecado em fazer o mal para o irmão que está numa sessão espírita. E André Luiz, como nós, não observamos um detalhe simples, que quando eu mudar a minha atitude, os meus pensamentos negativos, as minhas incertezas, meus medos, minhas angústias e as maledicências que eu carrego, aquele amigo que está sofrendo, ele também vai se beneficiar. Porque eu estou me beneficiando a cada instante. Quando eu realmente penso e vivo como um filho de Deus, é quando eu saio para me tornar uma flor bonita e maravilhosa. É comum, irmãos, a gente sempre culpar o outro. Nós sempre apontarmos o defeito do outro. E quando nós temos dentro de casa aquele irmão que mais está dando dor de cabeça, o que é que nós fazemos? Nós o jogamos na lata do lixo, porque ele está doido, tem que ser internado. E ele acaba absorvendo isso. Essas influências físicas do presente, com as influências do passado, fazem com que ele entre num processo de depressão. E quando ele entra nesse processo de depressão, a ciência não sabe como cuidar. Mas tem cura para a depressão. E qual é a cura da depressão? O amor, a caridade, a benevolência, mas a caridade sincera, não a caridade de doação, mas a caridade de coração, como Jesus nos ensinou. Aquele irmão que estava no processo obsessivo, Jesus Cristo o condenou? Chamou ele de doido? O que ele fez? Eu não acredito que ele tenha jogado o espírito mal numa manada de porco. Eu acho que a força da energia negativa era tão grande que os porcos se jogaram dentro do rio. Mas deu exemplo. E Cristo, com uma palavra, sai-te, Satanás. Satanás quer dizer espírito maligno. Não é coisa tão ruim, não, né? Mas era aquele espírito que estava obsediando o irmão. E com isso, ele mostrou que também nós temos esse poder de fazer isso. Mas parte de onde? De cada um. De cada um que queira ser exemplo de Jesus. Aí vem uma pergunta. Todos nós conhecemos Jesus, não conhecemos? Sabemos a sua história, do nascimento, a sua morte, de trás para frente, de lado, para cima, para baixo. Nós realmente conhecemos Jesus? Nós vivemos o que Jesus viveu? Nós fazemos pelo menos 1/3 do que Jesus fez? Ou nós estamos brincando de ser espírita cristãos?
Quantas vezes no meu lar eu abro o Evangelho, pelo menos em família, para a gente fazer uma oração em prol de nós mesmos. Quantas vezes de manhã eu acordo e digo, obrigado, tio. Jesus, fica comigo hoje, seja meu parceiro. É essa a conversa que ele quer com a gente. Bem simples, bem. E pedir para Deus, ó Deus, permita que hoje eu seja melhor do que fui ontem. Que tudo que vier já é lucro. Porque tudo ele dá. Não é isso? Mas o que é que nós fazemos? Pô, tô atrasado. Droga, vou enfrentar a dona Leonor, que aquilo ali é uma chefe muito ruim. O João, pô, aqui é um amigo, é muito chato. E eu transformo o meu dia em ser obsessor. Obsessor de quem? De mim mesmo. Não é isso? Por quê? Eu estou atraindo. Nós somos influenciados constantemente pelos irmãos do outro lado? Somos. Mas cabe a nós a decidir se eu quero ser influenciado ou não. Allan Kardec falava isso. No livro dos Médiuns nós vamos encontrar, no próprio livro dos Espíritos ele fala, que nós somos constantemente, muito mais do que imaginamos, as influências que nós recebemos do outro plano. Mas se eu quero influência boa, eu tenho que pensar ruim? Não. Se a batata assou mal, eu vou reclamar disso? Não, eu vou comer assim mesmo, que foi o que o fogo fez para mim. Eu vou ter que comê-la. E agradecer a Deus porque essa batata está me satisfazendo a necessidade. Mas não. No lugar de eu agradecer, presta não. Prefiro ficar com fome. Fica. Porque a fome maior é a fome espiritual, que você não tem. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós adentramos dentro de uma casa espírita, de um centro como este, nós sempre viemos em busca de algo. Queremos o fenômeno, queremos descobrir por que eu sofro. Mas nós não viemos aqui buscar o acalanto maior, que é o amor de Jesus, expresso em cada palavra dos palestrantes aqui, em cada sessão mediúnica, em cada atividade do passe magnético no hospital. Nós queremos sempre buscar o lado prático, o físico, mas esquecemos do espiritual, o qual devemos cuidar muito mais. Sabe por que nós cuidamos mais do físico do que do espírito? Porque o físico a gente sente. Não é isso? E o espírito não é, Fernando? Eu não sei nem como é meu espírito, se ele é branco, preto, vermelho ou amarelo. Como é que eu devo cuidar dele? E André Luiz nos dá a lição através de passe magnético. Eu só posso receber passe magnético vindo ao centro espírita? Hoje está na moda um tal de Reiki. Não está? Todo mundo aí, vamos passar. Isso é energia. Você mesmo, sentindo negatividade, passe a mão sobre você. Peça para que o seu mentor espiritual possa lhe auxiliar no momento mais difícil, tirando essas energias negativas e colocando as energias boas. Aí você vai se transformar, a sua áurea vai melhorar, o seu comportamento vai melhorar, a sua atividade diária vai melhorar. Por quê? Porque você está se entregando ao Divino Mestre Jesus. E ele deu exemplo. Qual foi o maior exemplo de passe que Jesus deu? Vocês lembram? Hã? Eita. Olha que nós não somos nada amigos de Jesus não, viu? Pelo que eu estou vendo, dona Leonor.
Nós estamos muito aquém. O maior exemplo de passe de Jesus foi a bênção, que toda vez que ele entrava numa casa, o que é que ele dizia? Ele saudava que a paz de Deus estejam com vocês, ou esteja nesta casa, neste ambiente. Eu abençoo o meu lar, pessoal. Eu abençoo a roupa que eu visto. Eu abençoo o meu esposo, ou abençoo a minha esposa, ou abençoo meus filhos, os meus irmãos, ou maldizo. Eu abençoo as panelas, o frio, o calor. Nada eu abençoo. O meu sentido de gratidão não existe. Como é que eu venho na casa espírita e quero ser beneficiado? Até que os mentores, eles tentam. Ele diz, poxa, nós estamos fazendo uma força, mas se você não tentar, meu irmão. É a mesma coisa de eu ir no médico com uma curuba danada, né? Sabe o que é curuba, né? Aquelas coceiras bravas. E o médico passa lá um crisol da vida. Ó, tu tem que passar 3 vezes ao dia, eu só passo uma vez. Não vou ficar bom nunca. Não é? Quantas vezes Jesus Cristo disse que nós devemos agradecer? Uma vez só. Foi? O quê? Sempre. Constantemente eu tenho que agradecer. A gratidão nos eleva. A gratidão nos faz bem. A gratidão nos torna mais maleáveis. A gratidão nos faz nos sentir pessoas melhores. Com a visão que a dona Leonor tem, de bondade. A Isabel e muitos outros irmãos que aqui se encontram. Essa tranquilidade, essa paz que faz com que a gente se sinta seguro. É esse ambiente aqui, dentro do Allan Kardec, que nós podemos ter também em nosso lar. Não é só aqui quando eu venho ao centro espírita. Chico Xavier contava o seguinte: quando questionava ele sobre qual era o dever do lar, ele dizia que o lar é a morada primeira do espírito errante, que precisa de muita luz junto dos seus irmãos. Aí a gente fica pensando, né? Chico Xavier, pô, era um iluminado. Sim. A história dele não conta ao contrário, né? O quanto ele sofreu, né? Chico Xavier sempre buscava a luz interior dele para espalhar a luz exterior. Ele não buscava fora para dentro. Cristo nos ensinou que devemos limpar as nossas sujeiras, tirar os talos, as areias, os sacos de pedregulho que existe dentro de nós, para que nós possamos enxergar melhor e ver melhor o nosso próximo. Certo filósofo disse que ninguém dá o que não possui. Seneca, um maluco, que eu não conheci, que a gente pode dizer maluco, porque ele era considerado um filósofo louco e morava dentro até de tambor, não era, Fernando? Morava dentro de tambor. Ele dizia o seguinte, que o valor da alma se estende aonde o dono da alma está. Aí a gente fica pensando, o que é que passou na cabeça desse cidadão para dizer uma coisa dessa? Né? Daí nós vamos analisar friamente o que é que ele quis dizer. Que a minha alma vai brilhar quando eu quiser que ela brilhe. A minha alma vai fazer coisas boas quando eu quero que a minha alma seja boa para fazer coisas melhores.
Exemplos nós temos muito. Hoje nós estamos vivendo um caos social muito grande, de guerras, de conflitos, de incertezas. Mas você já se questionaram por que o homem briga tanto? Por aquilo que não é dele. Desde que o mundo é mundo, contamos a história de Caim, que brigou porque o irmão era mais beneficiado, porque o irmão trabalhava, ele queria viver de flosor. E ele, com cobiça, na terra do irmão, o matou. E essas guerras? Vocês já viram que é só por terra? Desde que é sempre por conquista de terra? Como se o homem fosse carregar tudo isso quando levasse. É tão fácil fazer guerra desse jeito? Ou porque nós recebemos constantemente as influências daqueles que não querem que nós encontremos a luz interior? Queridos irmãos e irmãs, nós temos que nos ater em saber, principalmente, que nós precisamos muito, mas precisamos demais de interiorização. Vamos nos fortalecer. Se eu quero fortalecer o meu próximo, eu tenho que ser forte. Quando cá estive a primeira vez, conversando com a dona Leonor, que eu disse-me assim: olha, dona Leonor, sou brasileiro, estou vindo cá e gostaria de ser útil. Ela disse: muito bem, seja bem-vindo. Mesmo assim, com essas palavras, é bem-vindo. E a senhora me permite, a senhora tem um jardim muito bonito, não tem? Eu estou tentando. Eu disse: pois é. A senhora permite que eu seja jardineiro? Sabe o que ela me falou? Ela disse: está aqui atrás da porta, tem um saco. Atrás da porta. Um saco que tem todas as ferramentas. Pode ficar à vontade. Viu? Daí... Opa! Alguém já está empurrando aqui. Aí passou, na outra semana eu vim e comecei a limpar ali aquele negócio todo, o pessoal ficava olhando. Ela chegou comigo e disse: sabe o que eu gostei de você? Eu estou falando, menina. Eu digo: o quê que a senhora gostou de mim? Que você chega comigo e dizer que quer ser jardineiro do nosso centro. Eu digo: isso para mim é o maior prazer, porque não é o título que eu venho buscar aqui. Título eu já tenho. Eu acho que eu tenho até demais. O que eu vim buscar aqui foi essa tranquilidade, essa paz, esse amor, que eu busco tanto. E é na simplicidade de ser, que eu ainda não sou simples, que ainda falta uma caminhada danada, que eu encontrei corações bons, como que eu digo da Isabel, do João, as amigas, todos aqui, a dona Lourdes. Cadê ela, a Lourdinha? Né? Está na cozinha. Que com coração, o jovem, o Fernando, que a gente fica brincando e, sabe, a gente vai se entregando. Até mesmo, meu amigo, fora do centro espírita, numa feira que eu achei de participar junto com ele, ficamos juntinho, vizinho de barraca, conversando, ele começou a me dar aula de como é ser um bom espírita. E eu estou aprendendo. E André Luiz é justamente isso. Vamos ler as obras de André Luiz, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos um pedacinho, uma vez na semana. Abram. Se não tiver ninguém para rezar com vocês, para fazer o Evangelho lá, leia só, coloque um copo com água. Se você acredita em Nossa Senhora, como eu acredito, a imagem dela coloca ali, é um símbolo que ela até perto de mim, mas ali, com uma mãe carinhosa, e conversa com ela. Lê o Evangelho, pega um livro qualquer lá e lê. Às vezes, quando eu não tinha um livro, eu estava esperando chegar um livro aqui, que eu não encontrava, que era Jesus no dia a dia. Depois chegou, né? Eu peguei um livro da Station Noé,
do Masaharu Taniguchi, que dizia mesmo assim, A Verdade da Vida, volume 1. E eu tinha ganho esse livro, nunca tinha lido. Daí eu disse assim, eu com a minha esposa, eu disse assim, pô, hoje é o dia do Evangelho. Ela disse assim, tem livro de preparação? Eu disse, arrumei um aqui. Daí a primeira página que eu falei, sabe o que caiu? Jesus e a sua divindade. Olha, e nesse livro eu aprendi uma coisa, que Jesus e a sua divindade era expressado num valor que a Seixonoe, depois é que eu vim entender que a Seixonoe sempre fala, o eu verdadeiro, o Deus verdadeiro que existe dentro de você, que é o amor. E lá tinha um mantra, eu sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso, e isso eu decorei. Viu onde eu vim buscar uma inspiração? Não era só preciso eu pegar um livro espírita, mas tem livros de outros. Um Buda, qualquer outro. Todos eles são iluminados. Todos são filhos de Deus maravilhosos. Todos eles vieram com a mesma missão. Ensinar o valor do amor. Ensinar que nós estamos aqui evoluindo espiritualmente, não materialmente. O material é uma consequência da nossa evolução espiritual. Se ele dá para o João muito e deu pouco para mim, é porque o João tem uma responsabilidade muito maior no que ele ganhou. Se o Fernando é milionário e eu sou pobre, é porque o Fernando tem uma carga tributária muito maior do que a minha. E não é por isso que eu, pobre, tenho que menosprezar o João, e nem o Fernando, e nem o Fernando me menosprezar por ele ser milionário. Mas pelo contrário. Essa é a balança que Jesus Cristo quer. O equilíbrio da própria vida. Então lembre-se, aqui está a vida. Aqui não tem semente, tem uma roseira, e uma roseira vermelha. Dentro de você não tem um espírito, tem a vida, que precisa ser vivida, mas que ele tem que ter a consciência do que você é na vida presente. Então, irmãos, eu acho que já para encerrar, né, Danilo? Estamos chegando no final? Eu tenho só mais uma historinha para contar. Certa vez, perguntaram para Buda o seguinte: Buda, o que faço para encontrar a iluminação? Buda parou e disse assim: entra dentro de ti. Daí o aluno disse assim: mas Buda, como é que eu devo entrar dentro de mim? Entra dentro de ti. Vai, quando tu entrar, aprenderes a entrar, tu voltas e conversas novamente comigo. Anos se passaram e aquele jovem, que era jovem, se tornou mais evoluído fisicamente, envelheceu e lembrou do que Buda tinha dito para ele. E ele olhou, no período que ele era jovem, até o momento que ele já estava idoso, ele descobriu uma coisa: puxa vida, eu evoluí materialmente, mas não evoluí espiritualmente. Eu vou voltar com Buda. E voltou. Aí Buda, quando olhou para ele, disse assim: você entrou para dentro de você? Ele disse: eu acho que eu entrei. Você ainda acha? Então volta, entre, depois volta a vir falar comigo. Mais 50 anos se passaram. Ele já estava quase chegando aos 100. Quando se conscientizou de que tudo que ele fazia
era em prol não de si e nem do próximo, mas sim da ganância. Porque o que era para dividir, ele não soube dividir. Estava sem mulher, estava sem filhos, sem amigos, os empregados o roubavam, todos os seus bens estavam sendo depredados. E ele voltou com um Buda e disse: Buda, eu acho que eu aprendi. Disse o quê? Eu esqueci de viver. Ele disse: parabéns, você começou a entrar dentro de você. Daqui, a próxima reencarnação, quem sabe você possa ser um espírito de luz. Que a graça do divino e amado Mestre Jesus seja uma constância. Muito obrigado, muita luz. Que os raios luminosos da nossa leoa seja uma constância. Fiquem com Deus.